Seja bem-vinda a mais uma semana do nosso devocional. Nós estamos entrando na 7ª semana e a semana está bem especial. O tema da nossa semana é preenchendo. Depois de termos trabalhado a temática da limpeza, do esvaziar, agora nós vamos falar um pouco sobre esse preenchimento. Preencher por quê e preencher de quê? O versículo que vai ser o norte da nossa semana, que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, do 18 ao 20, diz assim: não se embriaguem com vinho, em que leva a libertinagem, que há devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus, falando entre si com salmos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele diz: olha, se for para se embriagar, que seja do Espírito Santo. Se for para sair de si, se for para perder o juízo, que seja do Espírito Santo, que seja pelo Espírito Santo. E ele diz: olha, encha a sua boca de louvor, encha a sua boca de ações de graça. Essas são duas características de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não vivem pelo que vê, mas vivem pelo que crê. Pessoas que escolhem, a despeito das adversidades, louvar e agradecer a Deus por uma razão, porque elas sabem quem está no controle, ela sabe quem está no leme, ela sabe quem conduz a sua história, é aquele mesmo que diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No primeiro dia da nossa semana, a autora ela traz uma sugestão de tema dizendo: preenchida com a água viva. E eu gostaria de fazer uma ressalva aqui logo no começo, e permita-me discordar da autora no seguinte ponto. Ela abre o devocional dizendo: Deus nos criou como instrumentos vazios, desenhados para sermos preenchidos apenas com Ele. Eu acredito que a autora ela não deva ter dito exatamente isso, né? Porque à luz das Escrituras nós entendemos que o homem ele foi feito perfeito, ele não foi feito um instrumento vazio para ser preenchido, ele já foi feito preenchido. A Bíblia diz que ele era um boneco oco de pó da terra, mas que quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e a imagem de Deus o criou, a Bíblia diz que ele soprou dele mesmo, ele soprou da sua essência, ele soprou do seu espírito sobre as narinas daquele homem, e ele foi feito alma vivente. Mais do que isso, ele recebeu um espírito vivificante. E a queda do homem, narrada lá no livro de Gênesis, desligou esse espírito do Espírito de Deus. E foi quando surgiu o vazio do homem, porque aquele homem oco, antes oco, foi preenchido por esse sopro do Espírito Santo de Deus. E por essa razão, Jesus Cristo, ele veio. A Bíblia diz que o segundo Adão foi feito espírito vivificante, porque ele veio para resgatar, para reconectar, para religar o nosso espírito ao Espírito de Deus. E apenas com a presença desse Espírito de Deus, que Efésios fala: enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito, recebam o Espírito de Deus. Somente através desse Espírito nós podemos ser preenchidas, nós podemos ser plenas, nós podemos ser totalmente preenchidas por dentro, né? E esse senso de vazio não mais existe quando o Espírito Santo ele vem fazer morada em nossos corações. No primeiro dia do nosso devocional, sobre essa temática, preenchendo com a água viva, antes de entrar naquilo que o devocional propõe, essa frase usada por ela foi uma citação do romancista russo Fyodor Dostoiévski. Eu acho que é mais ou menos isso. Ele fez essa citação que acabou virando uma máxima mundial. Ficou muito conhecida essa frase.
E ele dizia: no homem há um vazio do tamanho de Deus. No homem há um vazio do tamanho de Deus, uma vez que nós fomos desligados, como diz lá em Romanos, porque todos pecaram e destituídos, desligados foram da glória de Deus. Esse vazio, passou a ser parte inerente da humanidade. E o evangelista Billy Graham, ele diz algo, falando sobre esse assunto. Ele diz: queremos paz, alegria e felicidade, que não achamos em lugar nenhum, porque isso não se pode achar à parte de Deus, longe de Deus, termos paz, alegria e felicidade sem Deus. E grandes filósofos, quando nós estudamos a filosofia, nós vemos que a filosofia, por muitos anos e até hoje, ela se ocupou de responder algumas questões como essa inquietude que há na alma humana, essa busca, esse senso de destino, esse senso de valor, esse senso de pertencimento, que o homem ele busca desde que nasce. Para onde eu vou, quem eu sou, qual o meu propósito, aonde eu vou encontrar, e sempre a gente vai na matemática do mais, quanto mais eu tiver, mais eu serei. E nós vamos andando e nos cansando, e quanto mais andamos nessa busca, mais nós vamos sentindo mais sede, vamos tentando saciar essa sede de várias maneiras, assim como a mulher samaritana citada lá no livro de João. A Bíblia diz, e você conhece a história, que aquela mulher estava no pico do meio-dia buscando água naquela fonte. E Jesus, chegando próximo daquela mulher, diz: mulher, eu tenho sede, me dá de beber dessa água. E aí ela diz: como pode, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana, para beber água? E Jesus, ele disse: mulher, se você conhecer o dom de Deus e você soubesse quem te pede água, você não somente daria, mas pediria água de beber, porque a água que eu lhe der, a água que eu tenho para dar, você jamais tornará a ter sede. E pareceu muito atraente essa proposta daquela mulher. E ela disse: mestre, me diz aonde tem essa água para beber, porque você é maior do que o nosso pai Jacó, você é maior do que esse poço. Aonde tem essa água? Porque eu quero muito, nunca mais sentir sede na minha vida. Eu não quero mais ter que vir a este lugar. Eu não quero mais ter que me encontrar com pessoas, com situações que aumentam a minha sede, aumentam o meu vazio. E o desfecho dessa história você também conhece. E que Jesus, ele, ao invés de falar sobre a água, ele vai e desnuda aquela mulher a fim dela conhecer a sua sede na sua mais profundidade. E ela diz: mulher, ele diz: mulher, vai lá e chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Jesus, ele diz: com verdade disseste, você foi verdadeira, você não tem marido, porque 5 maridos tivestes e esse que tem também não é teu marido. E aquela mulher, ela tem um encontro com Jesus, a água viva. E ele diz: olha, mulher, a água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque eu vou fazer uma fonte jorrar do seu interior. E essa continua sendo uma proposta para mim e para você. Jesus, ele tem essa água e na verdade ele não tem essa água, ele é essa água. Ele diz: olha, eu sou a água, quem vier a mim jamais terá sede. Em Jeremias capítulo 2, no versículo 3, Deus, ele diz: o meu povo cometeu 2 crimes, 2 loucuras o meu povo cometeu. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Fizeram 2 loucuras o meu povo. Primeiro, eles me deixaram, porque eu sou a fonte. Eles deixaram a fonte e eles foram cavar a cisterna. Você já imaginou você encontrar uma fonte? Vê se não é loucura. Você concorda com Deus? É uma loucura, é coisa de louco você achar uma fonte e você deixar essa fonte que jorra ali. Você não precisa fazer nada, você só precisa ir lá e beber. E ele diz: olha, deixou a fonte, foi cavar. E é muitas vezes isso que a gente faz, sabe, com as nossas vidas. A gente vai atrás daquilo que é mais trabalhoso. A gente vai cavar, às vezes, com as nossas próprias mãos, cisternas
e cisternas rotas, cisternas rachadas, que nem retém água. E às vezes nós estamos nessa busca, nessa loucura de vida. Nós temos uma fonte, que você não precisa fazer nada, apenas estar lá na fonte para beber a água. E vamos cavar, achando que estamos fazendo boa coisa. Não, eu vou cavar a minha própria cisterna. Porque eu vou em busca da água que mata a sede, eu mesmo vou fazer uma cisterna para mim, eu mesmo vou fazer um projeto para mim, um projeto pessoal, em que eu terei a minha sede saciada. E quanto a gente se engana, né? O salmista Davi, ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te deseja em uma terra seca e cansada, onde não há água. Sabe, esse homem que nós temos falado tanto no nosso devocional, aquele homem que foi chamado segundo o coração de Deus, ele sabia aonde ele poderia saciar a sua sede. Ele diz: a minha alma tem sede, mas ela tem sede de ti. Eu identifico a minha sede. Eu sei que a minha sede é do Senhor e a minha alma te deseja e ela te busca, te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O salmista Davi, ele entendia a sua sede, ele sabia aonde ele podia saciar a sua sede, e por isso ele declarava: eu te busco ansiosamente. E nós temos falado sobre isso. Você tem buscado a Deus, você tem abraçado o seu processo? É porque aquela mulher, apesar de estar diante daquele poço, diante da água viva, ela teve que se desnudar e dizer: sim, sou eu, realmente eu não tenho marido. Essas são as minhas mentiras que eu escondi de muitas pessoas, mas aqui diante de ti, eu vou abrir a portinha do meu quarto, eu vou limpar o meu quarto, eu vou esvaziar o meu quarto para preencher da água viva. E eu quero encerrar com você pensando aquilo que Mateus 13 fala. Mateus 13, 45, 46 diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pedra de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha, comprou. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu quero contar novamente. Uma vez eu estava assistindo um desenho bíblico com os meus filhos e o desenho retratava essa parábola em que um homem muito rico, ele era muito rico, e ele tinha vendido tudo, ele tinha encontrado uma pérola, a pérola era bem gigante, a pérola era quase do tamanho dele, e no desenho retratava aquele homem vendendo tudo e ficando assim, aquele aspecto bem mendigo, né? Aquela roupa suja, rasgada, mas feliz com aquela pérola. E aí eu fiquei pensando, eu disse: não, Deus, tem alguma coisa errada, não retrataram corretamente o que a parábola diz. Porque quando nós lemos a parábola, nós pensamos que talvez seja isso que Deus está querendo dizer. O reino dos céus é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha, comprou. Não, não é essa a proposta que Deus tem para você. Não é você trocar tudo e ficar apenas com a pérola e ficar pobre. Não, o negociante, ele sabe muito bem que se ele encontrar uma pedra de grande valor, ele pode vender tudo para conquistar aquela pérola, porque aquela pérola vale tanto que aquela pérola pode lhe dar tudo o que ele tinha e algo mais. Essa é a proposta que Deus tem para você, para preencher o seu coração, para preencher, você largar as suas cisternas. Quantas cisternas você cavou na sua vida? Quantas? De você deixar tudo, porque existe uma fonte jorrando, e a Bíblia diz que ela jorra do seu interior, fluirá rios de águas vivas, estar dentro de você. Isso me parece uma boa proposta, para nós vendermos tudo quanto nós temos e adquirirmos essa grande pérola de grande valor. Porque se eu tiver a minha sede saciada, a minha sede saciada na minha alma, no meu coração, não existirá limite para o tudo mais de Deus na minha vida. E a minha oração é que você entre nesse nível de relacionamento com Deus, em que você, depois de esvaziar e limpar, assim como aquela mulher samaritana, você deixe Jesus
fazer esse processo de trocar as suas cisternas pelas águas vivas, a fonte viva que jorra do seu interior. Eu te aguardo amanhã, no próximo vídeo. Nós vamos estar meditando sobre o preencher com amor e alegria. Você tem sede de amor e alegria? Você tem buscado a sua vida inteira por amor e alegria? Eu te espero amanhã no próximo vídeo. Deus te abençoe.